O que é p-valor? Qual que é a diferença entre risco relativo e odds ratio? Como que eu interpreto se o resultado é significativo se eu só tenho um intervalo de confiança? O que é uma distribuição normal gaussiana? Então hoje a gente vai discutir e entender um pouquinho mais sobre os conceitos fundamentais para você de fato saber o que você está lendo em um artigo científico e deixar de lado esse negócio do só P menor do que 0,05. Pode parecer desafiador, mas no final dessa aula, com certeza, conceitos farão muito mais sentido e você sairá bem mais preparado para discutir ciência num alto nível. Então vamos lá? Para começar, vamos primeiro relembrar e eu vou te apresentar alguns conceitos novos para fundamentar a nossa discussão. Então vamos começar. Primeiro conceito, população e amostra. Então, população nada mais é do que todo mundo no planeta que tem essa comorbidade que a gente está estudando. Lembra da aula passada que a gente estava falando de hipertensão? Então, seria 1 bilhão de pessoas hipertensas no mundo. E o que é a amostra? A amostra nada mais é do que a galera que eu selecionei para poder estudar e depois fazer uma inferência na população, ou seja, tentar generalizar os meus achados para a população. Nesse caso, eu acho que o exemplo que eu usei lá foram 100 pacientes. Beleza, conceito da aula antiga, todo mundo já dominou. Então, de novo, a partir da amostra, eu, pesquisador, eu infiro o resultado na população geral. Outro conceito que a gente ainda não discutiu, prevalência e incidência, tá? São conceitos que caem direto em prova de residência. Então vamos lá, prevalência. O que é prevalência? Prevalência é o número total de pessoas com aquela enfermidade ou com aquela questão que você está estudando. Isso se refere ao número de casos novos mais antigos. Um exemplo bom disso, hoje no Brasil existem 50 milhões de pessoas com tuberculose. Olha só, isso é a prevalência. Eu não falei quantos casos novos, eu somei tudo. Quem que está aqui hoje no Brasil e tem tuberculose? Isso é a prevalência de tuberculose. Vale ressaltar aqui que a prevalência ela é vista em estudo transversal. Por quê? Porque o estudo transversal não acompanha os pacientes, então não tem como ver se o paciente desenvolveu ou não desenvolveu tuberculose. Prevalência é um retrato, o estudo transversal é um retrato do momento, portanto gerando dado de prevalência, tá? Incidência, o que é? Eu já dei até a dica aqui, né? Incidência são o número de casos novos em um determinado período. Então, o mesmo dado da tuberculose. 110 mil novos casos de tuberculose foram registrados em 2025. O que é isso? Isso é incidência de tuberculose num determinado período. De novo, é importante salientar que os estudos transversais que a gente discutiu na aula anterior, eles capturam a prevalência. Por quê? Porque eles observam um momento específico no tempo. Lembrar que é tipo uma foto do momento. E para medir a incidência, eu preciso acompanhar esses indivíduos ao longo do tempo. Então a gente vai usar ali um coorte, um ensaio clínico randomizado. Beleza? Outro conceito que a gente vai discutir agora, distribuição e dispersão. Vamos lá? Distribuição e dispersão. De novo, a gente vai analisar uma amostra e essa amostra que vai gerar os nossos dados. Agora eu quero que você pare e pense para mim. Eu vou usar esse exemplo, que eu acho que é um exemplo bem tangível para a nossa realidade, tá? A mais conhecida maneira de distribuição é a distribuição normal. Tem gente que chama ela de simétrica, tem gente que chama ela de gaussiana. A estatística médica adora esse termo, né? Ela tem aquele formato de sino. Eu vou desenhar para vocês. Os dados eles se espalham de uma maneira simétrica ao redor de uma medida central, que é a média. Então, eu quero deixar um exemplo bem palpável, tá? O exemplo vai ser a nota do Enem de uma turma específica de medicina da UFJF. Então, existe uma média e ela tende a ser distribuída de maneira normal. Ela tende a ser... essa dispersão de dados tende a ser feita de uma maneira simétrica, portanto normal, tá? É isso que eu quero dizer. Existe o cara que é super inteligente, tirou 890 de média. Como que ele é ultra inteligente, ele faz boas escolhas e ele decide estudar no melhor de Minas, né? E existe o cara que nem eu, que é tipo, a nota não foi lá essas grandes coisas, mas Deus operou um milagre ali para não perder a oportunidade de estudar no melhor de Minas.
Então eu quero que vocês vejam o seguinte, eu vou fazer um gráfico aqui. Esse gráfico, o eixo Y vai representar a frequência e o eixo X vai representar a nota. F aqui de frequência. Vamos supor que a média das notas dos estudantes de determinada turma da medicina da UFJF foi de 800. Aí, essas notas elas vão se dispersar de maneira simétrica ao redor da média. Elas vão fazer essa curvinha de sino. Ó, vou tentar fazer o melhor desenho que eu consigo aqui. Não ficou perfeito, não. Meu Deus. Tá. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma dispersão simétrica. Então, eu tenho uma tendência, uma medida de tendência central, que nesse caso aqui é a média, e ele se dispersa de maneira mais ou menos simétrica aqui, né? Então, o que isso significa? Que eu tenho poucas pessoas que tiraram 830, sendo mais realista aqui, e poucas pessoas que tiraram, sei lá, 780. Mas essas aqui, elas estão de maneira simétrica, concorda? Nesse ponto aqui, eu quero que vocês reparem o seguinte, a média, que eu vou representar assim, tá? Ela é igual a mediana, que é igual a moda, que é o valor que mais se repete, tá? Lembrando, mediana é o valor do meio, tá bom? Então, beleza. Isso é uma distribuição simétrica. Lucas, por que você está falando disso? Isso aqui tem uma implicação séria até na maneira com que a gente vai ver os dados. Inclusive, eu vou falar dela agora. Existe a medida de tendência central, que é a média, mediana ou moda, e existe a maneira com a qual eu vou representar a dispersão desses dados, que significa assim, o quão distante esses dados estão da média, tá? Então vamos lá. A medida de dispersão, eu posso usar amplitude, eu posso usar quartis, percentis, eu posso usar desvio padrão. A mais utilizada aqui é o desvio padrão, e eu vou te mostrar o porquê. Então, o que é o desvio padrão? Ele mede a distância. Ele mede nada mais, nada menos do que L é a raiz quadrada da soma do valor ao quadrado sobre N. Lucas, fórmula maluca, não entendi nada. Beleza. Eu quero que você entenda o conceito de dispersão. Essa fórmula que eu escrevi aqui nada mais é do que o seguinte, eu pegar cada valor isolado, eu diminuir ele da média, fazer essa diferença ao quadrado e somar todas essas diferenças ao longo de todos os conteúdos da amostra. Então assim, se eu tenho 100 pessoas, a média foi 800, fulaninho tirou 780, então é 780 menos 800 elevado ao quadrado. Mais, aí o próximo tirou 782, aí eu vou colocar 782 menos 800 elevado ao quadrado, mais, aí eu vou somar cada elemento dessa amostra e dividir por n. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso me mostra o quão distante estão os nossos dados da medida central. Ou seja, quanto maior o desvio padrão, isso me mostra que mais distante esses dados estão da medida central. Isso é uma maneira de representar a distribuição de dados. Lucas, por que você está falando isso aqui para mim? Não estou entendendo nada. Porque, no final das contas, existe uma medida aqui, ó, estatisticamente, para a gente conversar sobre essa curva. Olha aqui para você ver que beleza. Essa curva aqui, ela representa para a gente o seguinte. Isso daqui é a média. Vou até trocar a cor aqui, ó. Isso daqui é a média da amostra. Essa figura fala para a gente o seguinte. Se eu pegar a média mais um desvio padrão, eu encontro 68% dos dados da amostra. Se eu pegar a média mais 2 desvios padrões, eu encontro 95% dos dados da minha amostra. E se eu pegar a média mais ou menos 3 desvios padrões, eu vou ter 99,7% da amostra. Ou seja, é um jeito melhor de eu representar a minha amostra. Lucas, mas até agora eu não entendi o porquê que isso vai ser importante para mim. Simples, você vai pegar um estudo no futuro, quando você for analisar, e lá na tabela 1, você vai ver assim, ó, dados demográficos do estudo. Aí você vai ver age, por exemplo, né? A idade dos pacientes. Então, a idade dos pacientes nesse estudo vão ser, por exemplo, 30 mais ou menos 2. Beleza. O que isso daqui significa?
Ah, Lucas, não entendi muito bem. É simples o que isso significa. A ideia está aqui, ó, dentro desse negócio de sino que eu acabei de te mostrar. Isso significa que 68% dos pacientes desse estudo têm entre 28 e 32 anos. Você consegue entender? Porque tá tipo a média, que era 30, menos 2, que é o desvio padrão, para chegar nesse ponto aqui, e a média, que é 30 mais 2, para chegar nesse ponto aqui. Então, 68% dos pacientes desse estudo têm entre 28 e 32 anos. Agora, 95% dos pacientes desse estudo vão ter entre 26 e 34 anos. E se eu quiser deixar quase que 100% dessa amostra, ela vai me mostrar o seguinte, que quase 100% dos pacientes estudados nesse estudo têm entre 24 e 36 anos. Por quê? Porque a média, mais ou menos, 3 desvios padrões. Vocês estão entendendo a necessidade de se aplicar isso? Por quê? Porque às vezes você pega um estudo que tem uma média, por exemplo, de 80 anos e um desvio padrão de mais ou menos 10. Aí você para ver assim, pô, a amostra inteira desse cara incluiu gente com 108 anos, 110 anos. Isso é relevante para a minha prática clínica? É ou não é? Isso te coloca uma pulguinha atrás da orelha. Eu quero que você seja crítico dos estudos que você lê. Beleza? Isso, média, mais ou menos desvio padrão, é o jeito da representação normal dos dados. Então, nesse estudo específico que eu usei o paciente idoso como exemplo, ele ter me dado média e desvio padrão me mostra que a distribuição de idades nessa amostra foi normal. Beleza? Porque se não for normal, ele vai me dar outras medidas de dispersão que são mais fidedignas. Tá joia? Então, beleza. A gente conversou aqui sobre média, desvio padrão de distribuição normal. Agora, existem as distribuições que não são normais, que é o que a gente vai comentar agora, que são as distribuições desviadas. Em inglês, o termo é skewed. Dessa forma aqui. Muitos estudos escrevem assim, tá? Por isso que eu estou falando. A língua dos estudos é inglês, né? Beleza. Então aqui a gente tem o mesmo gráfico de frequência, mas aqui eu vou te dar outro exemplo para você poder entender. Dinheiro. O Brasil é um país desigual, todo mundo já sabe, né? Rezar a missa aqui. Mas a gente vai falar agora de distribuição assimétrica positiva. Para falar disso, a gente vai falar da distribuição de renda no Brasil, onde muitas pessoas ganham pouco dinheiro, ou seja, a frequência é alta para pouco dinheiro aqui, ó. Pouco dinheiro, vou representar assim, e uma alta frequência para pouco dinheiro. E poucas pessoas ganham muito dinheiro, mas a frequência é baixinha. Então, o que ela faz? Ela faz essa curva aqui, ó. Repara para você ver que a cauda é muito positiva. Ou seja, a moda, que é o valor que mais se repete, tá aqui. Ou seja, é um valor baixo, muita gente ganha pouco dinheiro. Moda é o valor que mais se repete, então pouco dinheiro é o fator que mais se repete. E pouca gente ganha muito dinheiro, que é o que está aqui. Então a média acaba sendo puxada por essa galera que ganha muito dinheiro. Isso daqui é uma distribuição assimétrica, você concorda? Então já fere o primeiro princípio da distribuição gaussiana, que é ser simétrica. Então essa daqui é uma distribuição assimétrica. Lucas, como que eu represento isso? Você, assim, não precisa ser nenhum gênio para você poder olhar para cá e você ver que a moda não bate com a média, que não vai bater com a mediana, né? Então, existem outras maneiras de você representar isso. A maneira mais comum de se representar distribuições desviadas em um estudo é através de mediana. Então, e intervalo interquartil. Ou IQR significa interquartile range, né? Então, que é a diferença do terceiro quartil e do primeiro quartil. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Normalmente, um estudo, quando ele te reporta em mediana e IQR, ou intervalo interquartil, ele está falando de uma distribuição assimétrica. Beleza?
das variáveis, sejam elas peso, idade, altura ou até o próprio resultado do desfecho. É um pouco complexo, se não entender, volta, tenta ver de novo, tá bom? Qualquer coisa também é só mandar aqui. E outra, existe a distribuição assimétrica negativa, aí ficou fácil. Pô, se a positiva, a cauda ficou para a direita, a negativa, adivinha, a cauda ficou para a esquerda. Então isso aqui nada mais é do que um exemplo bom. É o seguinte, você estava lá fazendo sua provinha de neuronato. E aí, meia dúzia de galera não estudou, meia dúzia de pessoas não estudou nada, nem abriu o Ângelo Machado. O restante da turma, 90 pessoas, estudou muito, estudou bem demais. Só que essa galera que não mal na prova, puxou a média do pessoal para baixo. Então vamos lá, o que é a moda? Qual que é o valor que mais repetiu? Nota boa. O valor mais frequente, ó. Moda. E o que a... Existe uma galera aqui que foi mal demais, cara. Péssima nota aqui. Mas foi uma turminha pequena. Só que foi tão ruim a nota deles que eles puxaram a média da... Então, a cauda ficou para a esquerda. Isso daqui também é um jeito de distribuição desviada, só que uma distribuição desviada à esquerda. Pronto. Lucas, por que você está falando isso tudo? Porque existe ação clara nessa questão daqui, que é essa representação em mediana e IQR, ou Interquartile Range, e em média e desvio padrão. Tá joia? Então, beleza. Agora a gente vai falar especificidade de dispersão. O que é dispersão? É eu ver o quão longe estão os meus dados da medida central, que é a média, ou a mediana, ou a moda. Tá? Então, o primeiro caso é a amplitude. A primeira medida de dispersão que a gente vai discutir aqui agora. Então, eu vou até escrever aqui, ó, medidas de dispersão. A primeira que a gente vai discutir é a amplitude. O que é amplitude? Como o nome já diz, né? É a diferença entre o maior e o menor valor. Então, simples. Naquele exemplo lá de cima, vamos dar nota para entrar na UFJF. Um cara tirou 820 e está aqui. E um cara foi pior assim na prova, mas passou, tirou 780. Qual que é a amplitude? Olha só, 40. Pronto. Aí eu estou falando para o meu leitor a diferença do maior e do menor. Beleza. Outra, quartis. O que o quartil representa? É o seguinte, vamos pensar, a título de facilitar a minha vida, que a gente vai ter 10, não, 10 é um número ruim, a gente vai ter 20 estudantes da UFJF. E eu vou representar aqui em ordem crescente as notas deles, olha só. 780, 702, 784. Vou acelerar o vídeo aqui para poder ficar melhor para vocês. Olha só, então vamos lá. A gente deixou claro aqui agora a amostra que eu vou chamar de A, que é a amostra do número de estudantes, tá? Então, eu nada mais, nada menos do que fiz, eu peguei 20 estudantes da UFJF, coloquei as notas dele em ordem crescente. Vocês vão ver que começa em 780 e termina em 810. Então, se a gente fizesse a amplitude, que é esse conceito que a gente já mesmo fez, a amplitude dessa amostra aqui seria de 30. E agora a gente vai fazer os quartis. O que são os quartis? Os quartis nada mais são do que a gente dividir em 4 partes. Olha só, Sherlock Holmes, né? Cada uma dessas partes vai ter 25% da amostra. Concorda? Porque 1 dividido por 4 é 25%. Então a gente pega aqui, ó, essa amostra tem 20. 1, 2, 3, 4 e cada ali tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Então, o que significa o primeiro quartil? Então, o primeiro, vou chamar de primeiro que. O primeiro que seria 792. Por quê? Porque eu estou falando que 25% da amostra tem uma nota igual ou menor do que 792. Olha só. O segundo quartil nada mais é do que a mediana, que é o valor que está no meio da amostra. Concorda? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso aqui, como 20 é um número par, a gente acaba pegando esse número, 795, e o próximo, que também é 795, que faz a média. Se fosse um número ímpar, a gente pegaria o meio da amostra certinho, tá?
Beleza. Então, o segundo dá igual à mediana, que é 795. O que eu quero dizer com isso? Que 50% da amostra tem nota menor ou igual a 795. O que é o terceiro quartil? O terceiro quartil nada mais é do que a mesma coisa, ó, 800 nesse caso. Então, o que eu quero dizer? 75% da amostra tem nota menor ou igual a 800. E o que é o quarto quartil? Adivinha? É a maior nota, 810, que significa 100% da amostra tem nota inferior ou igual a 810. Beleza, definido a questão dos quartis. E agora ficou faltando só o que é o intervalo interquartil. Intervalo interquartil é do que a diferença entre o terceiro quartil, vou escrever aqui, ó, IQR, intervalo interquartil, é o Q3 menos o Q1. E nesse caso aqui seria 800 menos 792, ou seja, o IQR aqui seria 8. Beleza? Aí o que isso aqui me mostra? Me mostra a diferença entre os 75% da amostra e os 25% da amostra. Show? Entendemos tudo. E aí existe a questão do desvio padrão, que a gente já até entendeu um pouco mais, né, acerca disso. Então a gente viu tudo ali, até como é que calcula o desvio padrão e tudo mais. O desvio padrão é uma medida de dispersão, porque eu vejo os desvios padrão estão da média, mas igual eu comentei com vocês, ele é mais usado quando a distribuição ela é simétrica, porque aí faz mais sentido a conta. Tá? Então ali entra tudo nessa questão aqui, ó, que eu discuti com vocês, onde 68% está entre uma média, está entre a média mais ou menos um desvio padrão, 95% média mais ou menos dois desvios padrões e 99,7% entre a média mais ou menos três desvios padrões. Lucas, muito complexo isso que você está me mostrando, assim, beleza, eu entendo. São conceitos da estatística que eu acho que são pertinentes vocês saberem para poder discutir um artigo em alto nível. Mas eu tenho consciência, assim, que isso vocês vão pegar mais com o tempo. É interessante vocês terem esse conceito na mente, mas eu tenho convicção que quanto mais lerem os artigos, quanto mais se aprofundarem nessa questão, melhor vocês vão ficando. Outra coisa, Lucas, muita coisa. E como que a gente representa isso? Existe alguma forma da gente representar tudo isso junto, ao mesmo tempo, para não ter que ficar parando, fazendo os cálculos, assim, de primeiro quartil, não sei o quê? O estudo vai ficar me dando um monte de informação solta, é isso? Então, existe uma coisa chamada de box plot. Vou até mostrar para vocês aqui, vou desenhar um box plot para aqui. Essa figura me conta quase todas as medidas que a gente conversou até agora, tá? Então, vou dar alguns números aqui, só para ficar um pouquinho mais palpável. Olha só, o que essa figura aqui me conta? Primeiro, né? Boxplot, aluno, aluno, boxplot, né? Só te apresentando aqui, por quê? Essa figurinha aqui, ela me conta muita coisa sobre a amostra. Vamos supor que a gente aqui esteja falando de idade. Esse estudo, ele quis representar a idade dessa maneira, com boxplot. Quais as informações que eu consigo tirar? Primeiro, começando de baixo para cima, o que é isso aqui? Isso aqui é o menor valor da amostra. Qual que é o menor valor? 10 anos. Nesse caso específico, nesse exemplo específico que eu estou te dando. Quando abre o quadradinho aqui significa os quartis. Então, quando abre o primeiro quadradinho, nada mais é do que o primeiro quartil, ou seja, 25% da amostra está com valores menor ou igual a 50 anos. Então, aqui é o primeiro quartil. O segundo quartil, que coincide sempre com a mediana, é 70. Ou seja, 50% da amostra tem valor de idade igual ou menor do que 70 anos. O 90 é o terceiro quartil, ou seja, adivinha, 75% da amostra tem valor menor ou igual a 90 anos. E o 100 é o máximo, o valor máximo. É a pessoa mais velha que entrou no estudo. Olha só para vocês verem o tanto de informação
Vou até botar aqui que é igual a mediana. O tanto de informação que uma figura mostrou pra gente. Então aqui eu consigo ter uma noção boa até da amostra, né? Beleza. Entendeu tudo? Isso daqui é principalmente para identificar a simetria, para identificar os outliers, que são os valores que são fora do esperado. Então, assim, existe muitos dados, muitas maneiras da gente trabalhar esses dados. Olha só, eu achei por bem a gente terminar aqui a parte 1 da nossa aula 2, tá? Então vai voltar, vai ter uma parte 2 onde a gente vai aplicar esses conceitos de forma mais prática para discutir os tipos de desfecho, para discutir o p-valor, para discutir várias outras questões que ainda faltaram nessa aula. Eu achei importante separar para deixar bem uma parte mais teórica e uma parte mais prática. Já já a parte 2 vai estar disponível aqui para vocês, tá joia? Então até a próxima.